As políticas de atendimento aos interesses do idoso. Olá! Vamos dar início ao estudo dos direitos do idoso. Antes mesmo de entrarmos no assunto específico da aula, vamos entender por que é importante analisar ou por que o idoso merece atenção especial no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, vamos voltar um pouco no tempo e vamos nos ater àquela movimentação intelectual que a Revolução Francesa ocasionou em esfera mundial. Você vai relembrar da Revolução Francesa lá em 1879 e com certeza vai lembrar daqueles ideais de igualdade, fraternidade e liberdade. Essa proposta trazida pela Revolução Francesa trouxe em sequência, com a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, uma preocupação integral com o ser humano e com os direitos humanos a ele inerentes. Perceba que aqui o idoso merece atenção especial no ordenamento jurídico brasileiro, porque o nosso país é um país relativamente jovem, país com pouco mais de 500 anos. Se nós formos estabelecer um paralelo com outros países, nós realmente somos um país muito jovem, portanto a nossa população não é eminentemente idosa, mas estamos caminhando para isso. Existe todo um perfil de expectativa em relação a isso e o Estado brasileiro percebeu a necessidade de estipular algumas políticas públicas e alguma legislação especificamente voltada para garantir qualidade nesse envelhecimento. Então, um envelhecimento qualitativo, é isso que o Estado brasileiro procurou ao legislar sobre os direitos do idoso. A Constituição Federal, em 1988, já havia feito menção aos direitos fundamentais, no artigo 5º, especialmente, mas em todo o corpo do texto já havia a proteção do ser humano de forma integral. O Estatuto do Idoso, de 2003, trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro uma série de preocupações pertinentes a essa proteção do idoso. Mas a aula de hoje, ela se refere especialmente à política de atendimento e às entidades de atendimento ao idoso. Sobre a política de atendimento, convém lembrar que essa política é aquela política social básica de proteção que já havia sido introduzida no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei 8842 de 1994. Aqui nas políticas de atendimento é importante você perceber que essa atuação do governo é uma atuação descentralizada. Portanto, todos os entes da federação vão participar, tanto na esfera governamental quanto na não governamental, na proteção e no desenvolvimento de políticas sociais básicas que promovam a garantia daqueles direitos mais inerentes ao ser humano de forma bastante natural até. Em seguida, vamos analisar as entidades de atendimento ao idoso. Para tanto, vamos utilizar como fundamentação legal o Estatuto do Idoso. Vejamos o que diz, em resumo, o Estatuto do Idoso, especificamente sobre as entidades de atendimento. Lei 10.741, de 2003, no artigo 47, estabeleceu as linhas de ação da política de atendimento. Aqui nós vamos nos ater especialmente a algumas características básicas dessa política de atuação. Iniciando por aquelas essencialmente básicas que visam a integração social do ser humano, aquelas atuações mais básicas do ser humano em sociedade. Isso tem que estar garantido para o idoso, inclusive. Além disso, a assistência social. A assistência social também é um exercício de um direito básico e que busca inserir o indivíduo idoso à convivência social plena, à integração social plena. Em que pese ele pertencer a uma outra geração, isso não é motivo para que ele não possa se integrar totalmente ao meio em que ele está. Ainda existe uma preocupação importante aqui com a prevenção e atendimento a vítimas de maus tratos. Não é raro, e infelizmente nós vemos na televisão brasileira e nos jornais, enfim, várias notícias que envolvem agressão, maus tratos, situação de desprezo a pessoas idosas. E aqui é importante você lembrar
que essa agressão, ela não é só a agressão física, ela pode ser também a agressão psíquica. Então é uma ameaça, é uma vitimização que você faz através de uma ironia, um xingamento, algo que realmente possa fragilizar o idoso, que em função de idade avançada, em determinados casos, já não tem mais o mesmo grau de tolerância a certas brincadeiras ou a certas ironias que eventualmente se faça. Essa postura de prevenção, na verdade, é um dever de cidadania de cada um de nós, em verificando situação de maus tratos ou de abandono, e traz para nós essa necessidade de notificar as autoridades responsáveis, como veremos em seguida. Falemos ainda acerca da identificação de parentes e responsáveis. Aqui a preocupação do legislador foi em garantir que aquele idoso que eventualmente está em entidade asilar, está em asilo, não fique em situação de abandono afetivo. Então, às vezes, a pessoa adulta deixa o idoso no asilo e simplesmente acha que cumpriu a sua obrigação, que não merece, que não tem que dar atenção, que não tem que visitar, e acaba abandonando o idoso em situação de total desprezo. É neste sentido a política de facilitação à identificação dessas pessoas, inclusive para responsabilização específica nesses casos. Ainda, nós temos aqui uma especial atenção à proteção jurídico-social por entidade. Essa entidade é aquela entidade do idoso, que trabalha voltada para a satisfação dos interesses do idoso. Ainda aqui uma preocupação importante com a mobilização da opinião pública. E aqui vem à tona aquele dever de cidadania que cada um de nós tem que ter quando, por exemplo, se percebe uma situação de maus tratos, de negligência, de abandono envolvendo qualquer pessoa, especialmente aqui no caso envolvendo o idoso. Então, esse dever de cidadania é aquela postura realmente que cada um tem que ter no sentido de fazer valer o texto constitucional, para garantir a plena proteção aos direitos fundamentais e a eficácia desses direitos na prática. Para qualquer entidade dessas funcionar com regularidade, é necessário que seus programas estejam inscritos inicialmente na Vigilância Sanitária, no Conselho Municipal da Pessoa Idosa e no Conselho Estadual ou Nacional do Idoso. Em seguida, vamos falar daqueles programas de institucionalização de longa permanência. E vamos perceber, pela leitura do artigo 49 do Estatuto do Idoso, que esses programas trabalham a partir de alguns princípios norteadores. No Estatuto do Idoso, o inciso 1, preservação dos vínculos familiares. Ora, a manutenção da pessoa no núcleo familiar tem que ser a prioridade. Claro, contanto que esse núcleo familiar seja saudável, seja realmente capaz de trazer para a pessoa idosa ou para qualquer pessoa que ali viva uma situação de plenitude, uma situação de respeito, e é nessa perspectiva que se quer trabalhar. O importante aqui é fazer ao máximo valer esse direito fundamental à convivência familiar. Entretanto, por vezes não é possível. Imagine aquela situação em que um filho maltratou um pai idoso, por exemplo. Nesse caso, é melhor que esse idoso viva num asilo do que viva, por exemplo, correndo o risco de sofrer nova agressão. Então, por isso é que a exceção é quando você priva esse convívio familiar. Mas, geralmente, quando há essa privação, é porque o convívio estava sacrificado por alguma situação assim, atentatória à própria dignidade do idoso.